Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. Amém? Que sejam todos aí muito bem-vindos, sintam-se abraçados por mim, pela missionária Eliana, mas principalmente pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? A missionária Eliana, ela está se recuperando, uma enfermidade que ela passou, né? Mas ela vai estar conosco aí, nos acompanhando, tá bom? Neste momento. Eu quero compartilhar algo bem prático e rápido com vocês hoje, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e em alguns momentos eu acabo, né, fazendo um bem bolado aí com a missionária Eliana, né? Tem às vezes, alguns momentos eu acabo substituindo ela, como é o caso agora, que ela está se recuperando, né? Mas na semana que vem ela já vai estar aí firme e forte, já está bem melhor, mas ainda está aí no processo de recuperação, mas está bem para a glória de Deus. Amém, amados? Antes da gente dar início, vamos orar, né? Para que o Senhor possa estar falando conosco neste momento, né? E vamos que vamos, só da glória misturado com aleluia. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus Santo, Todo-Poderoso de Israel, doce Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, nosso professor. Estejas conosco neste momento, nesta live. Aleluia. Usa-nos, Deus Todo-Poderoso, aleluia, de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Abençoe as pessoas que estão entrando, as pessoas que ainda vão entrar. Aleluias. Que a tua bênção, a tua unção, a tua direção e a tua paz, que excede todo entendimento, possa visitar essas pessoas. Aleluia. Estejas no controle de tudo. Que nós sejamos ferramentas, papai querido, ferramentas nas tuas potentes mãos. Nós somos pó, mas quem nos capacita é o Senhor dos Exércitos. Estejas no controle de tudo, faça do teu jeito e da tua forma, Senhor. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, eu queria compartilhar algo com vocês, como eu falei no início, né? Bem prático, tá? Bem objetivo. Não vamos nos alongar muito aí, ok? O Senhor tem colocado no meu coração uma palavra, né, que na realidade acaba sendo uma conclusão de um estudo que eu venho aí feito desde a semana passada, né, no decorrer de toda a semana e da semana retrasada, tá? O título, o tema aí vocês já devem ter visto, né, logo na entrada da live, que diz desequilíbrio ascendente e os tropeços constantes, tá? Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta para você. Você conhece alguém extremista? Não é fácil lidar, né? Com gente desse tipo, tá? Seja do lado político, aí recentemente, né, estamos passando aí por um processo de transição política, mas enfim, o extremismo em todas as esferas, seja política, religião, quando você torce para o time, né, do seu coração, enfim, uma série de coisas nas nossas vidas, o extremismo nunca foi bom. Andar nos extremos não é bom, né? Isso é muito ruim, é muito grave, né? Acaba com o tempo deteriorando a sua saúde, né? Principalmente a saúde emocional, a sua psique, ela vai se desgastando com o tempo, né? Ou seja, andar nos extremos não é bom. Eu queria ler uma pequena introdução antes da gente começar, né? E aí a gente lê o versículo, versículo-chave e damos início e vamos dar continuidade conforme a orientação do Senhor. Amém? Diz assim, algo que Deus colocou, inclusive uma frase no meu coração, né? Acerca dessa questão. Quem vive nos extremos está na iminência da derrota, pois em cada momento em que manifesta
o seu extremismo, acabastes de concluir um módulo da graduação da Faculdade da Tolice. Porque, de fato, se a gente parar para analisar, andar nos extremos, né, independente da esfera que seja, acaba sendo uma tolice. E como eu falei anteriormente, as pessoas sofrem e sofrem muito, né? Isso eu me refiro, no caso aí, aos extremistas. Mediante a isso, eu gostaria de ler com vocês em Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Eclesiastes, capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Pergunta a palavra do Senhor. Aí o 17 diz assim: Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Né? Ele termina com uma pergunta, o sábio aqui em Eclesiastes. Então veja, pessoal, né? Quando ele diz, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Você não suporta. Nós não fomos feitos para andarmos nos extremos. Ponto. Essa é a grande realidade. Tá? Nós não fomos feitos para andar nos extremos, né? Porque de fato a gente vai acabar se autodestruindo, né? Quando ele diz aqui, por exemplo, né, não seja demasiadamente ímpio, né? Nem sejas louco. Aqui ele não está fazendo menção para você, deixa eu ser um pouquinho torto. Não, não é isso. A questão de você ter em mente que você é limitado, que você é ser humano, você está sujeito a falhas, ok? Aquilo não está te estimulando a viver numa libertinagem, de forma alguma. É que você é ser humano, você é falho. E como eu falei anteriormente, nós não fomos feitos para andar nos extremos, ok? Bom, dentro dessa linha de raciocínio, é conveniente na nossa vida como um todo, nós encontramos um ponto de equilíbrio. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala, esse ponto de equilíbrio, ela chama de autocontrole. Né? Dependendo da versão que você estiver vendo da palavra do Senhor, depois nós vamos ver lá o trecho em Gálatas, né, que fala acerca disso, lá dos frutos do Espírito, ela chama de autocontrole, ou ainda domínio próprio, ok? Então é importante em todas as esferas da nossa vida nós encontrarmos um ponto de equilíbrio. A minha oração diária, né, a Deus tem sido justamente essa: encontrar um ponto de equilíbrio em tudo que eu faço, sabe? Seja na interação com as pessoas, seja no encarar os desafios, ok? Enfim, todos, né, seja na busca de um propósito, sempre nós temos que ter um ponto de equilíbrio, encontrar esse ponto de equilíbrio, orar a Deus para que um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, ele possa repousar em nossas vidas. Amém? Bom, portanto, e aí, né, dentro desse contexto, cabe a nós, nós temos que nos esforçar para buscar esse ponto de equilíbrio. E esse desafio, ele é diário. Isso é diário. Amém? E de fato, sozinho nós não vamos conseguir, né? Nós temos as nossas limitações, somos limitados, né, no que tange a questão, porque somos seres humanos, mas nós temos, desde que você tem um relacionamento harmonioso com Deus, nós temos o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é justamente esse, o domínio próprio.
Amém? Vamos dar uma lida lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor nos diz acerca dessa questão. Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Quando ele fala acerca dos frutos do Espírito Santo. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui ele fala do o autocontrole, o domínio próprio. Como eu falei para vocês, dependendo da versão, pode mudar um pouquinho, mas é sinônimo, tá? No caso aqui ele chama de temperança. Amém? E nós temos que buscar, nós temos que procurar ter no nosso dia a dia, né, esse domínio próprio, essa temperança. Gente, eu tenho visto, acredito que todos aí também têm, tá? Independente da sua ideologia política, independente de quem você votou, tá? Eu creio que você foi até a urna, fez o que tinha que ter feito, fez aquilo que Deus colocou no seu coração e amém. Tá? Eu não estou aqui para discutir político A, político B. Mas o que eu percebi, o que eu notei, né? Desde o primeiro e segundo turno, uma briga muito grande. Pessoas financiando relacionamentos, né, de longas datas, amizades, de repente até um relacionamento de namoro, né, entre namorados, no caso casamento, brigas constantes por conta de defender a sua ideologia política ao extremo, sem ponto de equilíbrio, sem ter discernimento das coisas, agindo muitas das vezes de forma insana. E isso detona, arrebenta qualquer tipo de relacionamento. Sabe, eu presenciei cenas, né, em diversos ambientes, sabe, de pessoas perdendo o controle, perdendo a temperança. Nós somos chamados, tá, olhando, né, dentro do contexto cristão, nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Então, nós não seremos um bom tempero dependendo das nossas atitudes. Nós temos que tomar cuidado, tá? Nós sentimos, choramos, gritamos, nos emocionamos, né? De repente, por diversas coisas, por exemplo, quando o seu time ganha, enfim, né? É bom se emocionar, é bom viver, curtir a vida, mas com equilíbrio. Não podemos perder o equilíbrio. Temos que buscar constantemente esse fruto do Espírito Santo, que é a temperança, ou o autocontrole, ou ainda conhecido também como o domínio próprio. Amém, amados? Você não está sozinho. O Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou: eu vou, mas vou deixar com vocês, né, o Consolador. E ele os guiará em toda a verdade. Sabe? Tome posse disso. Mude a rota da sua vida. Não sei em que momento você tem vivido, ou a forma como você tem vivido, a forma como você tem, sabe, enfim, encarado os desafios do dia a dia. Mas eu tenho falado para as pessoas, sabe, não vale a pena você financiar relacionamentos de longas datas, enfim, por brigas, né? No caso, recentemente aí, falando ainda um pouquinho aí da questão da política, né? Por conta de política, enfim, por conta, muitas das vezes, por causa de time, eu vejo, a gente presencia isso constantemente, né? As brigas de torcidas uniformizadas, torcidas aí dos times, né?
E é triste, porque se a gente for analisar, né, a essência do futebol não é essa, não é verdade? Muito gostoso você ir para um estádio, curtir, muito emocionante, mas infelizmente a gente se depara com coisas absurdas, atitudes insanas mesmo. Por quê? Pessoas que estão andando nos extremos, pessoas que estão andando nos extremos. Quem anda nos extremos está propício à queda, está propício a se desequilibrar. São pessoas normalmente que estão desequilibradas. Amém? E Deus não nos fez para isso. Como eu falei no início, nós não fomos feitos para andar nos extremos, mas fomos feitos para ter equilíbrio, sabe? Para andar num ponto adequado. Amém? Para as nossas vidas. Amém, queridos? Então tome posse disso. Se for, não sei em que fase que você está passando, qual momento que você está passando, mas busque essa temperança, busque esse domínio próprio. Não seja demasiadamente, como a palavra do Senhor diz, né, lá em Eclesiastes, não seja demasiadamente sábio, né, nem demasiada, ou seja, não seja demasiadamente justo. Seja flexível. Quem está preparado, aliás, quem é demasiado, ou seja, se você é muito, vamos dizer assim, perfeccionista ao extremo, você não está preparado para lidar com pessoas. Você está preparado para lidar com máquinas. E mesmo assim, as máquinas também falham se não tiver manutenção. Não é verdade? Então, equilíbrio. Amém? Busque equilíbrio. Busque domínio próprio. Amém? Busque ao Senhor para te ajudar nessa jornada. Se apegue, abrace, sabe, o Espírito Santo e viva os frutos do Espírito, ministrados lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluias. Você viu o título, que no caso, o tema, né, que fala sobre adaptação carnal, né, adaptações carnais. Essa, como eu falei no início, é uma das adaptações carnais, ou seja, esse desequilíbrio, né, ou desequilíbrio, propriamente dito. Existe uma outra adaptação carnal que eu também tenho presenciado muito e sutilmente ela tenta nos pegar diariamente, todos os dias. Muitas das vezes até por pessoas do nosso próprio convívio, não por maldade, né, porque elas fazem isso por maldade de forma alguma. Existe, claro, existe também aquelas pessoas que fazem de forma até maldosa, né? Mas enfim, cabe a nós nos policiarmos, vigiarmos, né? A palavra do Senhor fala para nós andarmos, para nós vigiarmos, que é, como eu falo, essa questão desse outro ponto, dessa outra adaptação carnal, que ela é de fato muito carnal. Eu até, né, o Senhor colocou no meu coração, eu chamei ela de a bengala do politicamente correto. Quantas das vezes você tem se anulado, ou ainda, né, você tem abafado os propósitos de Deus na sua vida por conta da pressão humana, para que você, de certa forma, você acaba cedendo até, né, você acaba, enfim, você acaba deixando em segundo plano aquilo que Deus, de repente, até colocou no teu coração, por conta, para você ficar bem com as pessoas, sabe? Ou seja, é a tal da bengala do politicamente correto. Se você faz isso, existem algumas deficiências na sua alma que precisam ser curadas.
Amém? É muito triste, eu acredito que é muito frustrante até, você chegar num certo momento da sua vida e você olhar lá para trás e você perceber, ter a percepção que você não fez algo, não porque você não tinha condições naquele momento, e quando me falo aqui de condições, eu não me refiro somente, unicamente e estritamente à financeira, sabe? Mas tem muitas variáveis aí envolvidas, né? Mas você não fez porque simplesmente você preferiu ficar bem com as pessoas, sabe? E esse é um ponto em que nós somos constantemente desafiados, todos os dias eu diria, né? Você, às vezes a situação, ela te mostra que prudentemente não convém você fazer aquilo, que você vai se prejudicar, mas você faz. Faz mesmo não podendo fazer. Por quê? Porque você ainda está se apoiando na bengala do politicamente correto. Cuidado. Amém? Cuidado. Isso é muito sério. Isso é muito, assim, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é uma coisa que nós somos desafiados constantemente. Constantemente. Amém? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos mostra acerca disso, né? Tem uma parte que o apóstolo Paulo nos ensina, é muito forte, sabe? Em relação a essa questão de você fazer, né? A vontade do homem e não fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas capítulo 1. Vamos lá em Gálatas capítulo 1. E o versículo de número 10. Olha o que diz. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 10, tá? Dependendo da versão aí que você estiver consultando. Mas olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ele pergunta. Ou procuro agradar a homens? Ele pergunta, apóstolo Paulo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha como ele finaliza esse versículo, pessoal. Olha o que ele diz. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É muito essa questão da gente querer, né, excessivamente querer agradar os outros, mesmo que a situação, né, analisando a situação prudentemente, não convenha que nós façamos determinadas ações, acaba sendo um certo temor do homem, né? Quando eu digo um temor do homem, não é provavelmente que você tenha medo de repente de apanhar, ou de repente a pessoa maltratar você, enfim. Isso também inclui um certo temor, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, você, como eu falei no início, você tem algumas deficiências na sua alma, e essas deficiências te traz concomitantemente uma certa insegurança. Então, às vezes você fazer aquilo para agradar os outros acaba sendo um temor do homem. Acaba sendo um temor do homem. Amém? Veja o que o apóstolo Paulo falou. Se ele fizesse efetivamente o que os homens queriam, ele não seria servo de Cristo. E quantas pessoas, né, têm anulado os seus propósitos, têm anulado aquilo que Deus tem colocado no seu coração,
por conta justamente disso, de fazer aquilo que agrada as pessoas. Tome cuidado com isso, porque nós temos uma vida, o tempo é extremamente precioso, e nesse tempo, né, que Deus te dá de vida, né, você pode deixar de cumprir os propósitos, de realizar sonhos, simplesmente para agradar as pessoas. Para cumprir os propósitos em vida, e principalmente os propósitos de Deus, você tem que ter isso muito bem firmado e consolidado no seu coração. Amém? Acima de tudo, né? Acima de tudo, você tem que estar com os ouvidos sensíveis à voz e à direção do Espírito Santo. Amém? Tome cuidado. Cuide da sua vida. Cuide da sua alma. Procure realizar efetivamente aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E, sabe, respeite os seus limites. Respeite os seus limites. Amém? Respeite a sua estrutura, os seus limites. Cuide também de você. Isso é extremamente significativo. Amém, amado? Ainda dentro desse contexto de você temer o homem, né, no sentido de querer fazer tudo para agradar as pessoas, mesmo que as situações prudentemente não te direcionem para isso. A palavra do Senhor nos fala muito acerca dessa questão. Como eu falei no início, essa necessidade de querer agradar os outros ao extremo é perigoso, porque acaba sendo um temor e acaba sendo uma armadilha, inclusive, para a sua própria vida. Amém? Eu queria só ler mais um versículo com vocês, antes da gente efetivamente finalizar. Está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Ainda dentro desse contexto de você temer o homem. Olha só. Provérbios, capítulo 29 e o versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Esse receio do homem, algumas versões aí fala sobre chama, né, de temor do homem, né? Ele não está estritamente fechado no que tange a questão da pessoa vir e maltratar você fisicamente, não, muito mais do que isso. Por exemplo, o querer agradar os outros de forma excessiva acaba sendo um temor do homem. As pessoas que tentam agradar os outros e não respeitam a si próprias, né, são pessoas que elas estão inseguras. São pessoas que têm se apoiado na bengala, né, do politicamente correto. Então, cuidado. Tome muito cuidado. Amém? Procure andar no seu dia a dia. Assim que você acordar, peça para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, a temperança, o domínio próprio. Amém? E procure andar em equilíbrio. Não ande nos extremos. Quem anda nos extremos está propício a uma queda o quanto antes. Sabe? Respeite os seus limites. Não tente agradar os outros. Sabe? Não abafe. Não, sabe?
coloque restrições naquilo que Deus tem colocado no seu coração somente para agradar as pessoas. Respeite-se. Amém, amados? Eu gostaria, tá, aqui de finalizar, antes de nós orarmos, né? Um Salmo 118, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Amém? Tenha essa confiança. Eu gostaria de deixar claro aqui que eu não estou te incentivando a agir, vamos dizer assim, de forma inconsciente, sabe? Não respeitando os limites, não respeitando, por exemplo, os teus superiores, não respeitando, né, aquelas pessoas que Deus levantou para ser autoridade sobre a sua vida, o seu líder espiritual, o seu pastor, né? De repente os seus pais. Não é isso. Né? Tipo, a gente não pode radicalizar ao ponto de, não, eu vou fazer o que eu acho e pronto. Não é isso. Tudo bem? Eu quero que você tenha esse discernimento. Eu me refiro aqui em você, muitas das vezes, abafar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, sabe? Seja no âmbito espiritual, questão ministerial dentro da igreja, ou de repente algum sonho, seja uma faculdade, enfim, uma série de coisas. A compra de uma casa, enfim, de algo para você, uma roupa, diversas coisas, sabe? A palavra do Senhor fala que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Amém? Segundo a glória dele, a boa vontade dele. Amém? Então, é você respeitar isso. É estar sensível à voz do Senhor. É estar sensível à voz do Espírito Santo. Amém, amados? Eu gostaria que você saísse, né, desse nosso encontro aqui hoje com esse discernimento. Amém? Respeitando a si próprio, respeitando os seus limites, estando sensível à voz do Espírito Santo e não abafando as coisas que Deus tem colocado no seu coração, né? Para que você possa ficar politicamente correto com as pessoas. Sabe? Largue a bengala do politicamente correto. Seja você. Caminhe. Vá em frente. Deus tem grandes coisas para sua vida, mas você precisa estar aberto. Precisa estar disposto. Amém? Não é atropelar as pessoas, mas é fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe? Porque você vai perceber que as coisas elas vão se encaixar, elas vão corroborar para que isso aconteça. Amém? Para que os propósitos do Senhor sejam realizados na sua vida. Amém, amados? E não ande nos extremos. Não seja um extremista. Sabe? Não financie a sua paz e nem amizades profundas de longos tempos, sabe? Seja, no caso, com os amigos, não, sabe? O relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com seus familiares, por conta de questões, sabe? Humanas praticamente. Né? Seja uma política, seja uma questão de preferência de time de futebol, seja o que for, não ande nos extremos. Tenha equilíbrio. Amém? Tome posse do domínio próprio. Amém? Tome posse, pois o Espírito Santo ele está conosco. Essa é a promessa da palavra do Senhor. Ele estaria conosco todos os dias e nos guiaria em toda a verdade. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que Deus te fortaleça, te renove, te capacite. Que você seja ricamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado. Quero aqui agradecer a tua presença. Você
que esteve conosco até agora, mesmo você que não esteve. Agradecer aí a missionária Eliana. Eu creio que o Senhor tem visitado lá a vida dela, né? Tá cuidando da saúde da tua serva. A semana que vem a Elis vai estar aí firme e forte. Amém? Com aquela garra toda que Deus tem, né? Repousado sobre a vida dela. Amém, amados? Vamos orar e pedir a bênção e a graça do Senhor. Senhor nosso Deus Santo, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que nós possamos sair daqui, papai querido, com as nossas mentes, os nossos corações preenchidos, sabe, com os frutos do Espírito Santo. Inclusive esse que foi ministrado, né, o domínio próprio. Que nós não sejamos extremistas, mas que nós possamos andar com os ouvidos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. E em tudo quanto nós formos fazer, executar, preparar, elaborar, leva-nos, guia-nos, direciona-nos, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, cumprir os Teus propósitos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coloca a sua mão assim, amado, em posição de receber. Que a graça, a paz e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a vida de sua família e de sua parentela, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Uma semana abençoada aí para você, um beijão no coração. Obrigado, Elis, por essa oportunidade e até. Deus abençoe. Tamo junto.